Bom dia mais uma vez, espero que todos estejam bem. É um privilégio estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com vocês. Meus irmãos, eu tenho percebido nos últimos tempos que eu estou chegando no momento da vida no qual eu preciso regularmente ir ao médico, fazer alguns exames para ver se a saúde está bem, né? Se está tudo ok. No ano que vem eu faço 50 anos. Aliás, tem um grupo aqui que faz 50 anos no ano que vem, o pastor Pedro, o Maurício, a turma aí, tem mais gente aí, turma de 1976 aí, né? Então, inclusive, né, o pastor Pedro sempre fala do exército, né, que ele serviu, das experiências do exército, né? E eu me alistei no mesmo ano que você e que o Maurício. Inclusive fiz todo o processo do CPOR até o final. Que livramento que você teve. Até o final. E aí, então, fui dispensado por excesso de contingente, ou excesso de incompetência, não lembro o que estava escrito no papel ali. No seu caso é contingente. Então, obrigado pelo seu serviço, né? Vocês serviram para que eu não pudesse fazer faculdade tranquilo. Tá? Mas o ponto é que eu estou chegando numa idade em que eu preciso fazer esses exames regulares para ver se está tudo bem. Às vezes eu acho que está tudo bem, eu sinto que está tudo bem, até que eu vou, faço um exame de sangue e vejo que o colesterol está alto e outras taxas estão alteradas. E aí então não está tão bem como eu acho que está na minha mente. Né? Eu me lembro que quando eu tinha os meus 16 até os 20 e poucos anos, eu fazia academia, fazia artes marciais, eu conseguia fazer alguns saltos, alguns movimentos, né? E Pedro, você sabia que eu consigo fazer exatamente a mesma coisa hoje? Aqui na minha cabeça. Né? Na minha cabeça eu faço exatamente as mesmas coisas que eu fazia quando eu tinha 18 anos. E eu só vou perceber que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes quando eu tento fazer. Eu lembro que alguns anos atrás, meus filhos eram pequenos, né? Eu fui tentar mostrar para eles algumas coisas que eu fazia, né? Aí eu falei assim, olha só o que o papai consegue fazer, né? E aí fui tentar fazer algum movimento, e daquela travada nas costas, né? E aí eu percebi, quando eu fui tentar, que eu, na verdade, não conseguia mais fazer o que eu conseguia fazer quando antes. Então o ponto é, às vezes nós achamos que está tudo bem, até que nós fazemos um exame, até que nós fazemos um teste, alguma prova e vemos que, na verdade, as coisas não estão bem como nós pensamos que estão. Eu estou falando aqui de questões físicas, né, mas, na verdade, o mesmo princípio, a mesma ideia também se aplica à nossa vida cristã, né, o nosso relacionamento com Deus. Nós, às vezes, pensamos que está tudo bem na nossa comunhão com Deus, às vezes nós pensamos que está tudo bem na nossa vida espiritual, até que nós somos provados e testados, avaliados, e às vezes nós percebemos que não está tão bem assim como eu penso que está. E o texto que nós vamos estudar hoje, ele é justamente um pouco disso, né? Deus fazendo uma espécie de um check-up espiritual com o seu povo, fazendo uma avaliação da condição do seu povo. Não que Deus não soubesse, mas para que o próprio povo soubesse como eles estavam. Né? Então eu quero ver com vocês, lá em Ageu capítulo 1, versículos 5 a 7, esse texto em que Deus faz essa avaliação com o seu povo. Então Ageu capítulo 1, versículos 5 a 7, é um texto bem pequeno, 3 versículos só, 2 deles são iguais, repetidos. Então o nosso foco vai estar principalmente no versículo 6. Mas diz assim: Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Mês retrasado, nós começamos uma pequena série baseada no livro do profeta Ageu. Naquela ocasião eu expliquei um pouquinho do contexto, daquilo que estava acontecendo,
mas é bom a gente relembrar um pouquinho para a gente se situar e compreender o texto de hoje também. Você sabe que o povo de Deus, ao longo da história, ele muitas vezes se afastou do Senhor, se envolveu com idolatria, desobedeceu às leis de Deus. E Deus pacientemente foi chamando o povo ao arrependimento através dos profetas. E várias vezes eles não ouviram, permaneceram no seu pecado, permaneceram na sua rebeldia contra Deus, até que Deus decide então disciplinar o seu povo. E ele faz isso através dos babilônios que vão lá, destroem Jerusalém, destroem o templo, levam o povo para o cativeiro, onde eles ficam por 70 anos. E depois desses 70 anos eles voltam para Jerusalém, encontram tudo destruído, e agora eles vão reconstruir as coisas. E eles começam a reconstruir o templo, e eles chegam a lançar os alicerces do templo, fazer os alicerces, só que tem um problema. O problema é que os povos vizinhos não gostaram nada disso. Eles não queriam ver o povo de Deus se reerguendo mais uma vez. Então eles começam a fazer de tudo para atrapalhar o povo do Senhor. E chegam ao ponto de conseguir proibir o povo de continuar aquela obra. Então eles param a reconstrução do templo e essa obra fica parada por 16 anos. E aí então aquilo que no início foi uma proibição, eles foram obrigados a parar, isso se transforma numa acomodação. Eles ficam acomodados com aquela condição na qual eles estavam, eles começam a cuidar dos seus próprios interesses, da sua própria vida, começam a pensar em si mesmos enquanto negligenciam a Deus, negligenciam o relacionamento deles com Deus. E a gente precisa entender que deixar o templo de lado em ruínas era muito mais do que simplesmente deixar uma casa, um prédio de lado. O templo, ele representava o local no qual Deus havia escolhido para manifestar a sua presença de maneira especial ali no meio do povo. Então, deixar o templo em ruínas expressava o coração do povo naquele momento. Um momento no qual eles estavam indiferentes para com Deus e para com as coisas de Deus, e mais preocupados consigo mesmos, com as suas próprias coisas. Então Deus ele vai começar ali um processo de restauração do povo. E esse processo de restauração, ele ia além de pegar o povo da Babilônia e trazer de volta em Jerusalém, mas envolvia uma transformação do coração do povo. E essa transformação do coração começa com os versículos 1 a 4, nós vimos na última mensagem, Deus confrontando o seu povo, e continua agora a partir do versículo 5 em diante, Deus fazendo uma avaliação de como estava a condição do povo de Deus. Aparentemente eles não estavam percebendo como eles estavam, e Deus então faz uma avaliação para que eles percebessem a real condição do relacionamento deles com Deus. E aí essa avaliação continua também nos versículos seguintes, mas nós vamos ficar dos versículos 5 a 7 apenas. O que Deus está fazendo aqui, nesse texto, é levando o povo a parar e a pensar a respeito dos caminhos, das escolhas que eles fizeram. Eles estavam onde estavam, eles estavam naquela condição por causa dos caminhos que eles seguiram, por causa das escolhas que eles fizeram, e Deus está levando o povo a pensar um pouco sobre isso. Então Deus está trazendo uma espécie de um questionamento para eles. Por onde você andou? Quais caminhos vocês têm seguido? Eu me lembro que quando eu era adolescente, um pouco mais novo do que isso, uma época diferente da dos nossos dias, né? Eu estudava de manhã, voltava para casa, almoçava, fazia o dever de casa e ia para a rua, né? E às vezes ficava na rua o dia todo, até o final do dia, até escurecer. E naquela época não tinha, a mãe não podia pegar o celular e ligar para o celular do filho. Filho, onde é que você está? Né? Não tinha rastreador de celular para ver onde é que o filho está. Não tinha isso. Então se o filho não falasse para a mãe e para o pai onde ele foi, eles não sabiam, né? E às vezes eu fazia um pouco isso, né? Voltava quase escurecendo e a mãe chega e pergunta assim: filho, onde é que você foi? Por onde você andou? E é um pouco isso que Deus está fazendo com o povo aqui. Ele está perguntando
Para onde você foi? Por quais caminhos você andou? Não que Deus não soubesse, mas Deus está querendo levar o povo a refletir sobre as escolhas e as decisões que eles tomaram como povo de Deus. Sabe quando um pai chega para o seu filho e diz assim: filho, não faz isso, cuidado, se você fizer isso, você vai cair, vai se machucar, e o filho não ouve, continua fazendo, até que ele cai, rala o joelho, machuca, e começa a chorar, e aí então o pai vai lá e cuida do filho, e depois ele diz assim: filho, está vendo? Você está chorando agora, você está sofrendo agora por conta de uma escolha que você fez, de um caminho que você decidiu seguir, de desobedecer aquilo que o seu pai falou. Por isso você está nessa condição que você está agora, por isso que está doendo, por isso que está machucado, porque você escolheu desobedecer, e Deus está fazendo isso com o povo dele. Vocês estão onde estão, vocês estão na condição na qual se encontram hoje, por causa dos caminhos que vocês escolheram seguir, por causa das decisões que vocês tomaram. Todo caminho nos leva para algum lugar, mas nem sempre nos leva para um lugar bom. Eu me lembro que quando eu e minha família morávamos em Porto Alegre, nós estávamos indo para algum lugar, eu não me lembro exatamente onde era, perguntei para a Larissa se ela lembrava, ela também não se lembrava disso. Um lugar que nós não conhecíamos, e naquela época a gente não tinha Google Maps, não tinha Waze no celular para guiar a gente, então a gente procurava algumas informações, ia perguntando, olha, onde é que fica isso, onde é que é a rua tal. E lá em Porto Alegre, não sei se você conhece, existem aquilo que são chamados de vilas, né, que é o nome que se dá às vezes para favela, né? E as vilas, elas não ficam somente na periferia da cidade, às vezes elas ficam espalhadas pela cidade. Então você está num bairro de classe média e de repente você entra num lugar e está no meio de uma dessas vilas. E nós estávamos indo para esse lugar, que a gente não lembra onde era, tentando descobrir o caminho. E aí eu escolhi um caminho, eu vou por essa rua aqui para ver se a gente chega lá. E aí de repente caímos dentro de uma dessas vilas. E aí eu começo a ver que os moradores olhando para a gente assim, com aquela cara estranha, né? Aí eu percebi, peguei o caminho errado. Parei ali, dei a ré e saí imediatamente. Então a escolha do caminho que eu fiz me levou para um lugar potencialmente perigoso. E o que Deus está falando aqui para o povo é isso: olha, os seus caminhos levaram vocês para a condição na qual vocês se encontram hoje. As suas escolhas, as suas decisões levaram vocês para onde vocês estão. Então a pergunta que Deus está fazendo aqui para o povo avaliar a sua condição é: por quais caminhos vocês têm andado? Por quais caminhos você tem seguido? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer também. Por quais caminhos eu tenho seguido? Por quais caminhos você tem seguido? Às vezes é fácil a gente chegar a uma resposta, né? Às vezes a escolha que eu estou fazendo é uma escolha claramente errada. Eu estou escolhendo o caminho da mentira, eu estou escolhendo o caminho da traição. Isso obviamente é claro, está errado esse caminho que eu tenho seguido. Às vezes não é tão fácil assim eu perceber se o caminho que eu estou seguindo é um caminho bom ou não. Porque às vezes se trata de uma questão não de certo ou errado. Eu estou fazendo a coisa certa, mas eu estou fazendo com a motivação errada no meu coração. Eu falei na última mensagem, né? Qual tem sido o meu dilema ultimamente. Uma agenda bem corrida, cheia de compromissos, e às vezes chega uma nova demanda de uma coisa boa para fazer, ajudar alguém, pregar em algum lugar. E aí o dilema é: se eu digo não, eu estou sendo responsável com as coisas que eu já tenho, ou estou sendo egoísta e não aproveitando aquela oportunidade de ser bênção para outra pessoa? Eu estou tentando avaliar. Algumas vezes eu sei, outras vezes não é tão claro assim para mim. Então nem sempre é fácil a gente responder essa pergunta: por quais caminhos eu tenho seguido? E é por isso que Deus ele vai ajudar o povo nessa reflexão. Ele vai ajudar o povo, esqueci de Apocalipse 2:5 aí, né?
Jesus falando para a igreja de Éfeso, ele diz ali o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A igreja de Éfeso estava numa condição por causa das escolhas que eles fizeram, então Deus diz assim para eles: olha, lembre-se de onde vocês caíram. Em algum momento vocês tomaram uma decisão errada, seguiram no caminho errado e por isso vocês estão onde estão. Então arrependa-se e volte para a prática das primeiras obras. E esse é um chamado que Deus está fazendo aqui em Ageu também, para o povo de Judá e para nós. E aí então, para ajudar o seu povo, e quem vai me ajudar aqui para mudar? Aí. Ele está levando o povo à reflexão. Pare e pense aonde você está. Você está onde está por causa dos caminhos que vocês seguiram. E se às vezes eu não consigo perceber qual caminho eu tenho seguido com muita clareza, Deus então leva o povo a pensar onde vocês estão, qual a condição na qual vocês se encontram hoje, porque isso vai mostrar muito do coração do povo e muito do nosso coração. E aí então Deus vai ajudar o povo e a nós a essa reflexão através de algumas palavras para facilitar a nossa compreensão aqui, 3 palavrinhas com a letra I, né? A primeira delas é a palavra improdutividade. No versículo 6 ele vai dizer assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Eu tenho que confessar que eu não tenho praticamente nenhuma experiência com plantação, né? A minha maior experiência foi plantar aquele feijãozinho no algodão que a gente faz na escola, né? Só isso. Então eu não tenho muita experiência, mas eu sei por outras fontes que você pode plantar e pode colher muito ou pode colher pouco, né? E nesse caso aqui, Deus está falando: olha, vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. E aí você pode perguntar: mas o que isso tem a ver? De que maneira isso ajuda o povo a perceber a sua condição? Tem tudo a ver. Porque Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel, que tinha uma relação direta entre a obediência à aliança e a colheita que eles tinham. Então lá em... Muda aí para mim, por favor. Aí. Não, volta ao anterior. Aí. Levítico 26, versículos 3 a 5, mostra isso para nós. Diz ali o texto: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Então olha só a relação: se vocês obedecerem os mandamentos, vocês vão ter uma boa colheita. Então o que Deus está dizendo é, Ele está dizendo assim: olha, vocês têm plantado muito e colhido pouco. O que vocês acham que isso quer dizer? A ideia é que o povo caísse em si e percebesse: existe uma aliança e Deus prometeu que se nós fôssemos obedientes, nós colheríamos muito. Mas agora nós estamos plantando muito, estamos colhendo pouco. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos sido fiéis à aliança. Quer dizer que nós não temos sido obedientes a Deus como deveríamos e por isso estamos onde estamos. E aqui um cuidado que a gente tem que ter: a gente não pode fazer essa transição do povo de Deus para a nossa realidade como igreja hoje de maneira direta, senão a gente cai na teologia da prosperidade, né? Se você for fiel, obediente, você vai ganhar bem, você vai ser rico, você vai ser próspero. E nós, como igreja, não temos essa mesma aliança que Deus fez com a nação de Israel, é diferente. Porém, isso não quer dizer que não existam certos paralelos entre aquilo que acontece com a igreja e aquilo que acontece com a nação de Israel. Se você olha, por exemplo, em Gálatas, e aqui morreu de vez o controle aqui. Aí. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz ali o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba,
Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então olha só o que Paulo está dizendo aqui, ele está usando a mesma imagem de semear e colher e relacionando isso com a vida cristã. Ele está dizendo, olha, na vida cristã você colhe aquilo que você semeia. E aí a pergunta para nós é, o que você está colhendo hoje? Isso vai mostrar aquilo que você tem semeado até então. Aquilo que você tem investido, o seu tempo, a sua atenção, o seu coração. Você colhe aquilo que você semeia. A gente vai falar um pouco mais sobre esse texto na próxima mensagem. Mas a ideia é, o que você tem colhido hoje vai mostrar um pouco da sua condição e das escolhas que você tem feito na sua vida até aqui. Se você tem colhido carnalidade, pecado, inveja, cobiça, se isso tem sido algo que marca a sua vida, isso é uma indicação de que talvez você tenha semeado muito nessas áreas, você tenha alimentado no seu coração mais do que devia, ou de maneira como não deveria ter feito, dado atenção por essas coisas e por isso elas estão aflorando no seu coração, naquilo que você faz. Então aquilo que você está colhendo hoje é uma indicação daquilo que você tem escolhido, dos caminhos que você tem seguido. E a segunda palavra que ajuda na avaliação aqui é a palavra insatisfação. Pode mudar para mim, por favor? O texto diz ali, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. A palavra fartar aqui literalmente é satisfazer. Então eles estavam comendo e bebendo, mas eles não estavam satisfeitos com aquilo. E aí você pergunta, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque na aliança Deus fala que a obediência tem a ver com satisfação. Levítico capítulo 26, versículos 3 a 5, diz ali o seguinte: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Então a relação entre a obediência e comer até ficar satisfeito. E o contrário também era verdade. Levítico 26, versículo 14, diz ali, mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, aconteceriam várias coisas. E uma delas está lá no versículo 26, que ele diz assim, quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Então a desobediência faria com que o povo não ficasse satisfeito com aquilo que comesse e bebesse. Então quando Deus diz lá em Ageu, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, a ideia é, por que vocês acham que vocês estão nessa condição? É que eles caíssem em si e percebessem, entendi, nós estamos assim porque nós não temos obedecido à aliança. Porque nós demos as costas ao Senhor e por isso estamos na condição na qual estamos. E mais uma vez a gente tem que tomar muito cuidado aqui para não fazer a transição direta entre Israel e a igreja, porque é uma aliança específica que Deus fez com Israel, de prosperidade material, mas isso mais uma vez não quer dizer que não existam paralelos entre aquilo que acontece com Israel e aquilo que acontece com a igreja. João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz ali o seguinte, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O próprio Senhor Jesus falando que Ele é o pão que satisfaz as necessidades mais básicas e espirituais do ser humano e que somente em Cristo, então, o ser humano vai ser plenamente satisfeito. E aí a pergunta é, você é uma pessoa satisfeita? Se você não é uma pessoa satisfeita, o que isso mostra a respeito de você? Talvez mostre que você está buscando satisfação em outras coisas que não em Cristo, que é o único que pode satisfazer o coração do homem.
No Salmo 42, versículos 1 e 2, diz ali: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós vemos o salmista ansiando pela presença de Deus, porque ele sabe que somente em Deus o seu coração pode estar satisfeito. Só Deus satisfaz o coração do homem. E se eu não sou uma pessoa satisfeita, então talvez isso indica que eu estou buscando satisfação em outras coisas que não no Senhor, que é o que estava acontecendo com o povo naquele momento. Eles deixaram Deus de lado para cuidar das próprias coisas, dos seus próprios interesses. E por isso estavam insatisfeitos. Você é uma pessoa satisfeita? Ou, eu sempre preciso mais disso, mais daquilo, nunca está bom e nunca é o suficiente. Talvez essa seja uma indicação de caminhos pelos quais você tem seguido, de escolhas que você tem feito, de buscar satisfação em outras coisas e não no Senhor. E a terceira palavra tem relação direta com as outras, né? É insuficiência. O texto diz ali: vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então eles estavam colocando roupa, mas a roupa não era suficiente para aquecer, trazer calor para eles. Eles ganhavam salário, colocavam o salário numa bolsa, mas parece que tinha um furo, porque você ia olhar depois, cadê o dinheiro? Acabou. Não era suficiente a roupa para aquecer, o salário para prover, não era suficiente para eles. E isso também tem relação com a aliança. Embora a aliança não falasse expressamente essa palavra de suficiência, nós vemos lá em Deuteronômio 28, 15 a 18, diz ali o seguinte: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A desobediência traria consequências, e essas consequências, se você olhar o contexto de Deuteronômio 28, tem a ver também com nada ser suficiente para eles, nada ser suficiente para prover aquilo que eles precisavam. E mais uma vez, precisamos tomar cuidado para não fazer a transição direta, né? Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que não existam paralelos entre aquilo que acontece com Israel e aquilo que acontece com a igreja. E quando eu penso no Novo Testamento, pensando em suficiência, um texto que é um pouco diferente a situação aqui, mas que fala sobre isso, 2 Coríntios 12, 9. O texto diz ali o seguinte: ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então você sabe o contexto, né? Paulo orando para que o Senhor removesse um espinho na carne, algum tipo de sofrimento que Paulo tinha, e ele pede 3 vezes para que isso fosse tirado dele, e aí a resposta vem, e a resposta é: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E às vezes nós precisamos pensar: será que Deus e a sua graça são suficientes para mim? É muito comum a gente pensar assim: não, se tão somente aquele sofrimento fosse removido da minha vida, então eu seria feliz. Se eu apenas tivesse aquele emprego, aquele salário, aí sim, aí seria contente, aí poxa, aí estaria tudo certo. Se eu fosse mais bonito, mais forte, mais magro, mais famoso, aí sim, então eu seria contente, aí então eu seria feliz, aí então eu seria completo. É tão comum a gente ter esse tipo de pensamento, né? Mas esse pensamento ele mostra que Cristo e a sua graça não estão sendo suficientes para mim. Se eu preciso de outra coisa além de Cristo
para me sentir completo, para me sentir feliz, para me sentir pleno, então eu não estou colocando a minha suficiência em Cristo. Então eu preciso perguntar, eu preciso olhar para mim mesmo. Quando Deus ele diz ali, olha, vocês se vestem, mas não se aquecem, vocês ganham um salário, mas ele não é suficiente, ele está dizendo assim, por que vocês acham que as coisas são assim? E ele está dizendo isso para que o povo percebesse, as coisas são assim porque nós demos as costas para o Senhor. Porque nós começamos a buscar aquilo que é suficiente não em Deus, mas em outras coisas. O contexto vai mostrar que eles começaram a cuidar dos seus próprios interesses e deixaram as coisas de Deus de lado. E essa reflexão ela também cabe para nós hoje. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso em Cristo Jesus e eu vivo assim. Deus e sua graça são suficientes para mim. Ou eu preciso mais daquilo, ou disso, ou eu seria completo apenas se aquilo que é ruim tivesse removido da minha vida. A resposta do Senhor para Paulo é: a minha graça é suficiente para você. O que Ageu está fazendo aqui, né? Deus fazendo através de Ageu, é levando o povo à reflexão. Pode mudar, por favor. E aí no versículo 7 ele repete o versículo 5. Aí existe uma discussão se essa é a introdução da próxima parte que virá depois, ou se faz parte desse parágrafo aqui. Mas a ideia é que existe uma repetição, porque Deus está mostrando, olha, vocês precisam parar e pensar e avaliar onde os seus caminhos têm levado vocês, onde vocês estão hoje. E o que isso mostra a respeito da condição de vocês, do relacionamento de vocês com Deus? Deus está levando o povo à reflexão e à avaliação. Esse é o conteúdo dessa passagem. Levando o povo de Deus a refletir e perceber a sua real condição. Tudo indica que eles achavam que estavam bem, eles achavam que estava tudo ok na vida deles com Deus. Então Deus vem e leva-os a essa reflexão para que eles percebessem, olha, não está tão bem assim como vocês pensam. Assim como eu acho que às vezes está tudo bem com o meu corpo, até que eu faço um exame médico e vejo, poxa, não está tão bem assim. E então nós também somos chamados a refletir como está a nossa condição diante do Senhor. E por isso eu quero terminar com algumas perguntas para a nossa reflexão e para a nossa avaliação. Primeira delas, o que você está produzindo na sua vida hoje? O que você está colhendo? Você produz aquilo que você semeou. Você está onde está por conta dos caminhos e decisões que você escolheu para a sua vida. Então o que você está produzindo hoje? Se faz parte da sua vida, da sua realidade, ira, lascívia, amor ao dinheiro. Claro, todo mundo tem lutas, ninguém é perfeito, mas se isso são pecados recorrentes, dominantes, presentes recorrentemente na sua vida, talvez seja por conta de decisões e escolhas que você tenha feito que apenas alimentam ainda mais esse tipo de coisa na sua vida. Então, o que você está produzindo hoje na sua vida? Uma outra pergunta, o que você não está produzindo, mas deveria estar produzindo? Você deveria estar demonstrando amor, mansidão, deveria, através da sua vida, contribuir para a edificação de outras pessoas, você deveria servir humildemente, mas isso não está presente na sua vida? Talvez seja por conta de escolhas que você fez, de caminhos que você escolheu seguir. Por isso essas coisas não estão presentes em você hoje. Outra pergunta, você vive satisfeito com aquilo que tem? Ou você precisa de mais isso ou aquilo? Mais dinheiro, mais sucesso, mais beleza, mais força, menos peso, menos isso, menos aquilo? Você vive satisfeito com o que tem? E se você não vive, o que isso mostra a respeito do seu coração?
Outra pergunta: existe alguma coisa que se você tivesse, faria você feliz? Se ao menos eu tivesse aquilo, então eu seria alguém plenamente feliz e contente. Se ao menos eu me casasse, ou tivesse aquela promoção, ou fosse famoso, então seria alguém completo. Existe alguma coisa que se você perdesse, faria você infeliz? É claro que é normal nós ficarmos tristes quando alguma coisa que nós amamos é tirada de nós. Mas se essa tristeza domina e destrói e te impede de fazer aquilo que Deus espera de você, talvez seja porque você está colocando a sua felicidade naquilo que você perdeu. E a última pergunta: o que você tem é suficiente para você? Do que mais você precisa? Cristo na sua vida é suficiente para você? E se não é, o que isso mostra da sua vida, do seu relacionamento com Ele? Agora, eu confesso que quando eu estava refletindo nessa mensagem essa semana, fiquei pensando assim, pesado, né? Pesada a mensagem. A minha preocupação é, eu não quero que o pessoal saia de lá esmagado, né? Nossa, eu sou ruim mesmo, né? Não estou satisfeito com nada, não tenho dado os frutos que deveria, puxa, saí assim, desanimado da igreja. Não é esse o objetivo da passagem. Deus está levando o povo à reflexão, não para esmagar o povo, mas para restaurar o povo. E esse processo de restauração não era apenas tirar o povo da Babilônia e levar para a Terra Prometida, envolvia uma transformação do coração. E isso está relacionado também ao povo refletir sobre a sua condição e perceber, olha só, eu não estou tão bem como eu acho que estou. E aí então, consciente disso, eu corro para aquele que pode me ajudar. O objetivo dessa passagem é ajudar o povo de Deus a restaurar, a mudar. E eu quero que você saia daqui de hoje, né, com essa compreensão. Ainda que talvez você chegue à conclusão, poxa vida, eu não estou tão bem assim como eu achava, né? Eu achava que estava super bem, arrasando na minha vida com Deus, até que, refletindo um pouquinho sobre aquilo que o texto diz, eu percebi, poxa, eu não estou tão bem assim. Mas que isso seja um encorajamento para você correr para aquele que pode perdoar e transformar a sua vida. Que é isso que Ele quer fazer. Ele quer que você seja mais parecido com Cristo. E você só vai correr para Ele quando você percebe antes a sua condição. Se você acha que está tudo bem, sua tendência é não buscar ajuda naquele que pode te ajudar. Agora, existe um lado, eu comecei falando da minha saúde física, né? Esse é um lado que não tem muita esperança nessa vida, né? A gente vai piorando cada vez mais até morrer. Um dia teremos corpos novos, graças a Deus por isso. Mas a boa notícia é que a nossa alma, a nossa vida espiritual não precisa seguir o mesmo caminho que o nosso corpo nessa vida. Nós podemos ser transformados de glória em glória, nós podemos crescer à imagem de Cristo. E nesse sentido, esse texto traz a esperança de que, refletindo um pouquinho sobre quem eu sou e onde eu estou, eu posso correr para aquele que pode me ajudar a melhorar e a ser mais parecido com Jesus. Eu não preciso continuar como eu estou. Eu tenho um Senhor que me ama e eu tenho em Cristo todos os recursos que eu preciso para ter uma vida diferente. E Ele tem alegria e satisfação quando eu corro para Ele, dependendo dEle, buscando nele o que eu preciso para mudar. Então, o meu desejo, a minha oração é que essa mensagem leve você a isso. Você não saia com esse espírito de pesar, mas com uma esperança de que em Cristo eu posso ser mais parecido com Ele, por meio da graça que Ele nos dá. Quero orar por mim e por você, para que Deus nos ajude nisso. Pai querido, muito obrigado a Deus por Tua palavra, muito obrigado a Deus porque ela é
precisa, ela é cirúrgica em revelar